Eu sou o professor Jorge Katsumi Niyama, sou professor da Universidade de Brasília e hoje vamos comentar um pouco sobre uma obra que se encontra em fase de conclusão, que é Teoria Avançada da Contabilidade. No Brasil e em outros países do mundo, cada vez mais a teoria da contabilidade vem sendo objeto de uma influência na sua abordagem, na sua concepção, na sua estrutura conceitual, por parte dos organismos reguladores, até por uma questão de evolução da economia, globalização do mercado e a necessidade de adoção de uma linguagem contábil mais universal que atenda a uma boa parte, uma maior parte dos investidores internacionais. Nesse sentido, a gente tem percebido que os professores da área, os teóricos da contabilidade, os pesquisadores, fundamentalmente, têm sido objeto de uma necessidade de adotar uma nova metodologia de ensino da teoria da contabilidade, não só focando aqueles aspectos filosóficos, mas também os aspectos relacionados com uma abordagem mais de mercado e que esteja compatível com a orientação estabelecida pelos organismos reguladores. Exemplo dessa minha afirmação é que o IASB tem desenvolvido, juntamente com o FASB, uma estrutura conceitual teórica, objeto de discussão entre os professores e os pesquisadores. Um exemplo dessa nova abordagem de teoria da contabilidade que a gente tem visto nesse estudo é a definição de ativo, por exemplo, em que se exclui a expressão benefícios futuros esperados da definição clássica, a definição já consolidada de ativo, o que é uma inovação. Se é boa ou não, só o tempo nos dirá se esse tipo de mudança realmente vem a atender à necessidade dos estudantes e também de fortalecer a edição de normas de contabilidade no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o livro Teoria Avançada da Contabilidade e um capítulo especial que me chama mais a atenção para passar a vocês é a normatização contábil baseada em princípios e regras. Culturalmente, no Brasil, nós temos tido uma experiência e até por uma influência de uma legislação e uma regulamentação, temos tido uma normatização fortemente baseada em regras. Qual é a diferença entre normatização contábil baseada em princípios e em regras? A normatização contábil baseada em princípios, ela é fortemente defendida pelo IASB, porque ela nos dá uma indicação de por que fazer determinados registros, por que adotar determinados critérios e não regras, que é como fazer. Então, a contabilização baseada em regras, ela, do ponto de vista operacional, ela ajuda muito o contador, de uma certa forma, porque ele tem uma cartilha onde deve seguir o que ele deve fazer. É o exemplo típico de uma legislação que diz exatamente como depreciar, a taxa que deve ser utilizada, uma provisão que deve ser calculada com base em parâmetros de percentuais. Então, a diferença entre entre essas duas formas de normatização, ela tem sido implementada recentemente até no Brasil pela Lei 11.638, incorporando essa filosofia geral implementada pelo IASB. Uma primeira distinção que se torna necessária para quem não está familiarizado com o assunto é não confundir, quando eu digo normatização contábil baseada em princípios, não confundir esses princípios com os consagrados princípios contábeis geralmente aceitos ou princípios fundamentais de contabilidade. É importante ressaltar que quando eu menciono normatização contábil baseada em princípios, estou me referindo ao espírito de como fazer, o espírito de por que fazer
esta contabilização. E ela requer um julgamento, enquanto que as regras elas se baseiam em procedimentos detalhados de contabilização mediante a adoção de percentuais ou regras um pouco mais, ou procedimentos mais detalhados. Exemplificando, no Brasil, a gente poderia citar uma normatização baseada em princípios, como dando o exemplo da contabilização da depreciação. A depreciação, segundo a normatização contábil baseada em princípios, deve ser feita levando-se em conta o prazo de vida útil econômica do bem. Quanto a esse prazo, o julgamento quem vai fazer é o contador, é a empresa que vai adotar, porque ela conhece o equipamento, ela conhece o ativo objeto de depreciação. Normatização contábil baseada em regras. Normalmente aqui a gente cita o exemplo da legislação fiscal, em que a regra para depreciar uma máquina é 10%, uma regra para depreciar um imóvel é 4%, uma regra para depreciar veículos é 20% e assim por diante. Então, note que na normatização contábil baseada em princípios, não há um parâmetro específico que é um percentual ou algo parecido. Na regra, normalmente esse parâmetro ele é normatizado por meio de uma lei, por um regulamento ou alguma legislação. Então, em termos internacionais, se a gente considerar a contabilização do leasing pelo FASB e pelo IASB, podemos identificar também com bastante clareza a questão da normatização baseada em princípios e em regras. O FASB, curiosamente, adota uma normatização contábil baseada em regras e não em princípios. Então, citando o exemplo do leasing, um contrato de leasing, ele deve ser contabilizado como um financiamento se o prazo do contrato cobrir pelo menos 75% do prazo de vida útil do bem. Olha, você identifica um percentual, 75% da vida do contrato, se o contrato cobrir 75% da vida útil do bem, ele deve ser tratado contabilmente como financiamento. Por outro lado, o IASB preconiza essa comparação utilizando a palavra substancialmente. Como é que ficaria? Um contrato de leasing deve ser contabilizado como um financiamento se o prazo do contrato cobrir substancialmente o prazo de vida útil do bem. Note que ela não usa o percentual, então usa um princípio de que substancialmente fica a critério do julgamento da empresa e do contador. E também aqui deve-se levar em consideração que o FASB edita normas somente para empresas americanas e o IASB edita normas para o mundo inteiro. Ficaria extremamente difícil o IASB editar regras que venham a atender mais de 180 países. Afinal de contas, o que é 75% para os Estados Unidos pode ser 60%, 70%, 80% para qualquer um dos países que façam a adoção das normas do IASB. Então, essa distinção entre a adoção de princípios gerais, que é um julgamento, e a adoção de regras, ela é uma mudança comportamental e cultural extremamente radical. Se a gente considerar um exemplo brasileiro, nós estamos fortemente condicionados a uma normatização baseada em regras. Infelizmente, o contador brasileiro, ele foi formado, foi instruído desde a sua graduação a seguir regras. Então, normalmente, a lei diz o que ele deve fazer, a norma legal, a norma regulamentar diz o que ele deve fazer. Então, nesse contexto, essa mudança é extremamente radical e isso não se concretiza da noite para o dia, evidentemente.
Aqui eu vou também citar o exemplo de algumas áreas, algumas atividades que são fortemente reguladas e que, portanto, sofrem muito a normatização baseada em regras e não por princípios. Exemplo típico nesse sentido são as instituições financeiras, os bancos em geral. Os bancos têm a sua contabilidade definida por uma lei específica, que é uma lei de mercado de capitais, editada pelo Banco Central do Brasil. Então, a adoção desse conceito de normatizar por princípios gerais e não por regras não é facilmente compreendida por parte dos organismos reguladores, notadamente o Banco Central, porque entendem esses reguladores que a adoção de princípios e não de regras não possibilitaria a comparabilidade das informações. Então, esse é um argumento utilizado para que instituições financeiras ainda tenham a sua contabilidade fortemente baseada em regras e não em princípios gerais. A perspectiva no Brasil, nós entendemos que algumas áreas como essa que eu citei, bancos, seguradoras, empresas de energia elétrica que têm na contabilidade uma forte base de dados para precificação de seus serviços, para acompanhamento e monitoramento da performance econômica e financeira, essas entidades terão uma certa dificuldade, até por uma questão cultural e de legislação, de terem essa normatização contábil baseada em regras, alterada de uma forma rápida para uma normatização baseada em princípios. Entendemos, e esse foco é tratado no livro, de que ainda é uma fase de aprendizagem. A perda da comparabilidade quando se adota um julgamento, ela é temporal. Ao longo do tempo, ao longo de vários exercícios, essas divergências que podem ocorrer de uma certa volatilidade do lucro também tendem a desaparecer. E é uma tendência mundial que nós temos de uma adoção dessa nova ótica de normatização. Bom, finalizando, por que deste livro, Teoria Avançada da Contabilidade? Eu sou autor, juntamente com o professor César Augusto de Burso Silva, do livro Teoria da Contabilidade, que é voltado para a graduação, onde abordamos os temas bastante conhecidos, com uma abordagem normativa, também necessária em vista da tendência da teoria da contabilidade em termos mundiais, né? Mas a necessidade de ter um livro de teoria avançada da contabilidade partiu quando nós iniciamos uma turma de doutorado no nosso programa de pós-graduação na Universidade de Brasília. Temos apenas uma obra de grande relevância na área, editada também pela Atlas, mas sentimos a falta de abordagem de alguns temas mais específicos que pudessem contribuir para o desenvolvimento da matéria. Então, buscamos, juntamente com os alunos de doutorado que fazem parte do curso, aprimorar, discutir e desenvolver os capítulos do livro que fazem parte desta nova obra que se encontra em fase de editoração. Buscamos incluir temas que são clássicos na área, mas pouco explorados individualmente, fazendo parte apenas de alguns capítulos de uma forma subsidiária. Então, entendemos que seria importante avançar um pouco mais no desenvolvimento de temas como teoria da regulação e a teoria da contabilidade, a teoria da mensuração
uma abordagem pouco explorada nas obras existentes. Contabilidade social corporativa e alguns campos específicos de aplicação da teoria, como contabilidade para heritage assets, um desafio para a contabilidade quando a gente fala em contabilização de bens públicos, né? Os desafios para a teoria da contabilidade, da adoção de normas para pequenas e médias empresas. E, dentro desse contexto, o livro busca preencher uma lacuna dedicada não só a alunos de pós-graduação, mas para alunos de especialização e, complementarmente, para alunos também de graduação. Espero que essa obra venha preencher essa lacuna existente na área. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.